Salmo 27, versículo 13 e 14, está escrito assim: pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela está com cara de animada, ou vê se está com cara de derrotada, vê se está com cara de bom ânimo, ou vê se o coração está desfalecendo. A palavra diz: pereceria, se não cresce. E eu pergunto, quantos creem que verão a bênção do Senhor, a bondade do Todo-Poderoso? Você crê? Então vou ler mais uma vez o versículo 14, e você repete após mim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, ocupe suas mãos. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Fecha os teus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Senhor e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramar a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir um homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Então tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, removendo a barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. O bom ânimo, então, é o antídoto para o desânimo, é o remédio para vencer o medo, é o remédio para superar os desafios, as adversidades da vida. Uma vez que na vida nós teremos adversidades, aflições, a palavra nos garante isso. Agora a questão é como vamos lidar, como vamos enfrentar as adversidades da vida. O desânimo pode roubar a fé, o desânimo pode roubar a esperança, o desânimo pode roubar a confiança no Todo-Poderoso. Ao passo que alguém que coloca em Deus a sua confiança não é decepcionado, não é frustrado, porque Deus não deve nada a ninguém, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Nós encontramos ao longo da Escritura gente que diante das adversidades da vida desanimou. Encontramos, por exemplo, quando o povo sai do Egito, eles viram tudo o que o Senhor fez no Egito, como enviou as pragas sobre os egípcios e não sobre eles. Eles veem Deus abrir o mar, eles atravessarem, e o Senhor matando o exército de Faraó quando tentou atravessar o mar, lançando os corpos lá do outro lado. Eles celebram, eles glorificam, eles veem a mão poderosa do Senhor, eles veem a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite. Depois Deus usa Moisés para dizer: olha, um de cada tribo, 12, vão lá espiar a terra, e eles vão. Percorrem a terra durante 40 dias, quando regressam, todos os 12 dizem: a terra é boa e larga, a terra mana leite e mel, olha aqui o fruto, e eles trazem o fruto. Você imagina um cacho de uva carregado por 2 homens, com a vara assim atravessado, um cacho de uva enorme. No entanto, dos 12, 10 vão dizer: olha, a terra é boa mesmo, é verdade, mas lá tem gigantes. Nós, aos nossos olhos, somos, gafanhotos, e aos olhos deles somos gafanhotos, não vamos vencer, nós vamos perecer. E eles vão dizer mais: olha, vamos constituir um capitão, vamos deixar aí o Moisés, vamos voltar para o Egito. No entanto, o Josué e o Calebe vão acreditar, vão se animar.
saiu deles o seu amparo. Deus é conosco. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra, terra que emana leite e mel. O Josué e o Caleb estavam dispostos a lutar, porque eles tinham a palavra de Deus, eles tinham a promessa do Todo-Poderoso. Querido, não desanime diante dos gigantes da vida. Talvez diante de você tenha uma enfermidade, diante de você tenha um problema financeiro, diante de você tenha algo grave que aos teus olhos não tem como resolver, mas saiba que o teu problema não é problema para o Todo-Poderoso. Anima-te e acredite em Deus quer agir em teu favor, Deus quer operar. Quem tem que ficar com medo é o inimigo. Quem tem que ficar com medo é o inimigo. Tempos depois, quando Moisés morre, depois dos 40 anos de peregrinação, antes de entrar na terra prometida, o Senhor recolhe Moisés. Josué se entristece, né? Afinal de contas, Moisés não era somente um líder, era praticamente como um pai para Moisés. Ele convive durante 40 anos, né? O Josué convive com Moisés. E o luto, a dor do luto, a dor da perda vai ser grande, a ponto do próprio Deus falar com Josué dizendo: levanta-te, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tenha bom ânimo, não pasme nem te espantes. Onde você pisar a planta do teu pé, eu vou dar a você. Josué se levantou, se animou, enviou 2 espias lá à terra prometida, e a própria população de lá, na pessoa de Raabe, a meretriz, vai dizer: quando ouvimos falar que o Deus de vocês fez lá no Egito, o que vocês fizeram, o Deus de vocês fez abrindo o mar, o que o Deus de vocês fez aos reis dos amorreus, o nosso coração desmaiou. Acabou o ânimo, porque o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Declare comigo: meu Deus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Quem tem que ficar desanimado é o inimigo. Você tem que se animar, porque você serve ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que opera maravilhas, e agindo Ele ninguém pode impedir. Note então que ao longo da Escritura, o próprio Senhor Jesus várias vezes vai falar a algumas pessoas para terem bom ânimo. Por exemplo, Mateus capítulo 9, vai lá comigo, eu vou ler o versículo de número 2. O Senhor estava na cidade de Cafarnaum, ele estava numa casa pregando, a casa estava lotada, e aí 4 amigos trazem um paralítico, não tem como entrar na casa, e esses 4 amigos então sobem este amigo paralítico ao telhado, amarram esse homem em cordas, veem ali o lugar exato da casa onde o Senhor está e descem essa maca amarrada do telhado até onde o Senhor está. E aí o texto diz aqui, Mateus 9:2, e Jesus, vendo a fé deles, desses 4 amigos, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus. Diga para a pessoa que está lá: tem bom ânimo, tem perdão para você, tem perdão para nós, tem misericórdia, tem graça. Compreenda, é importante compreender, que tanto este paralítico aqui, quanto aquele outro lá do tanque de Betesda, João capítulo 5, pela fala do Senhor, o contexto do texto leva a entender que tanto esse quanto aquele outro se tornaram paralíticos como consequência dos seus pecados. Tanto é que o outro o Senhor encontra no templo e diz: estou vendo que você está são, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Obviamente que as aflições da vida vêm não só em consequência do nosso pecado. Haja visto o exemplo de Jó, que era reto, que era sincero, que era temente, nunca fez nada errado, mas mesmo assim enfrentou aflições. Neste caso aqui, este e o outro paralítico recebem uma palavra de ânimo do Senhor. Tenha bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Tem perdão para você, então tenha bom ânimo, tem perdão para nós. Mas compreenda, o Senhor manda o homem paralítico embora paralítico, ele perdoou e mandou embora paralítico. Em seguida o texto diz que ele disse: levanta, toma a tua cama e anda. Diga comigo: tem perdão para mim. Diga comigo: tem bênção para mim também, tem misericórdia para mim, para você. Tem também salvação. Versículo 22, aqui mesmo em Mateus 9, já um outro caso, uma mulher sofreu muito durante 12 anos. Imagine você, aí a maioria é mulher, né? E a mulher tem um fluxo menstrual, 7 dias por mês. Imagine esse fluxo durando 12 anos. 12 anos. Essa mulher, diz o texto, que ela gasta todo o dinheiro que tem com médicos, com remédios, mas nada resolve, nada a cura.
até o dia que ela ouve falar de Jesus. E ela coloca no coração: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. E ela vai e ela se esforça. E diz o versículo 22, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Então diga comigo: eu vou me animar, porque tem salvação para mim, para minha casa, tem salvação para você e tem salvação para a tua casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em outro momento, vá lá no capítulo 14 de Mateus, o Senhor, após multiplicar pães, ele diz aos discípulos: entrem no barco, atravessem o mar da Galileia, que eu encontro vocês lá. Ele ficou despedindo a multidão, eles entraram no barco ao entardecer, e depois que o Senhor despede a multidão, o Senhor vai ao monte orar. Lá pelas 3 da madrugada, 4ª vigília da noite, vem o Senhor andando por cima das águas. Está lá aquele barco no meio do mar, açoitado pelo vento. Açoitado pelo vento, e eles estão parados, eles não saem do lugar. Dali a pouco, quando eles veem no meio daquele breu, meio que como um vulto branco vindo, não é? Só vem a roupa, está de longe, é madrugada, é breu, não tinha lâmpada como hoje, não tem luz de LED como hoje, não tinha nada disso. Quando eles veem aquilo, aqueles 12 homens começam a gritar apavorados: fantasma! Fantasma! Quando você era criança, você tinha medo do velho do saco? Alguém tinha ou só eu? Eu tinha um medo que minha mãe falava desse velho do saco. Você não fica fazendo arte não, senão manda o velho do saco vem te pegar. Eu nunca vi, mas tinha um medo terrível. Ela dizia: não pode sair à noite, não pode ficar vacilando não, senão as almas penadas vêm pegar. Naquela época ela não era convertida, eu também não conhecia a palavra, eu tinha um medo. Mas eu era criança, não é? Você tinha medo do velho do saco quando você era criança? Dá um desconto que é criança. Só que aqui não tem ninguém criança, são 12 homens, adultos, gritando apavorados: fantasma. Compreenda você que às vezes tem coisas na vida que nos apavoram, tem situações na vida que nos causam medo, tem lutas e problemas que nos trazem angústia ao coração. Não é por acaso que o versículo 27, você está em Mateus 14, os discípulos estavam assustados, apavorados, em pânico, mas dali a pouco, diz o texto, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Querido, você pode estar angustiado, apavorado, mas o Senhor te diz: tenha bom ânimo, porque Ele está com você. Você não está só, você não está desamparado. O que é problema para você não é problema para Deus. Aquilo que lhe apavora o coração, o Senhor resolve com uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra que traz refrigério, paz, segurança ao nosso coração. Aquilo gerou uma tranquilidade tamanha, aquilo gerou uma sensação de paz tamanha, aquilo gerou um cuidado no coração, uma proteção tamanha que foi além do coração de Pedro, gerou fé, a ponto do Pedro dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima. E o Senhor disse: não, fica aí que é só para mim. O que é que o Senhor respondeu? Vem. Os 12 não poderiam ter andado sobre as águas? Sim ou não? Mas só um acreditou. Querido, se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua vida, você vai ver o sobrenatural. Deus dá a cada um segundo a sua fé, segundo o seu coração. Então acredite, Deus tem sobrenatural para você. Pastor, mas não tem como, não tem para você, mas para Deus tem. Qual é o milagre, qual é a situação? Deus tem poder para resolver. Lembrando que Ele mesmo vai dizer: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos que ter bom ânimo para enfrentar as situações da vida. O apóstolo Paulo, que enfrentou muitas e muitas adversidades, vai lá comigo na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 6. Depois você lê, se quiser anotar, depois você lê, segundo aos Coríntios 11, versículo 23 em diante, ele vai trazer um breve resumo de quantas vezes foi açoitado com chicote por pregar o evangelho, quantas vezes foi açoitado com vara por pregar o evangelho, quantas vezes foi apedrejado, sofreu naufrágio. Por que ele nunca desistiu? Por que ele disse: não, esse negócio não é para mim, não dá mais, não vai? Aqui olha o que ele diz, segundo aos Coríntios 5:6. Pelo que, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Pelo que estamos sempre
desanimados, é o que está escrito aí, murmurando, desistindo, reclamando, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sempre de bom ânimo. Como ele está sempre de bom ânimo? Ele sabe que enquanto está nesse corpo, quando ele diz aqui ausente do Senhor, ele está falando de ir para a glória. Por isso que ele está falando ausente do Senhor, mas ele sabe que vai chegar o dia de ir para a glória. Mas ele sabe que enquanto estiver aqui, versículo 7, porque não andamos por fé, não andamos por vista, mas por fé. Não é por aquilo que está diante dos olhos. Ô pastor, o que está diante dos olhos é terrível. O que está diante dos olhos é gigante. O que está diante dos olhos não tem jeito para você, mas acredite, você serve a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso. E a pessoa que está até lá te anima o teu coração, porque o Senhor é fiel, é vivo e é poderoso. Então, como se animar? Porque ter bom ânimo quando está tudo bem é fácil. Não é? Quando se tem dinheiro, quando se tem saúde, quando o casamento está bem, quando vai tudo bem, muito obrigado, é uma beleza. O difícil é na hora das adversidades. Como então manter o bom ânimo? Vejamos então aqui ao longo da Escritura. Vá lá comigo, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. O versículo 33 traz aqui uma característica dos homens da tribo de Zebulon. E eu quero ler com você. Se você quiser anotar, a primeira coisa que é fundamental para ter bom ânimo é ter um coração constante. Primeiro livro de Crônicas 12, 33 diz assim: de Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. Coração constante. Estes homens aqui, eles saíam para a guerra, para a batalha. Diz aqui o texto, quando o texto diz também destros, não está falando tão somente que não eram canhotos, mas destros. Aqui a destreza também é no sentido do preparo, é no sentido do treinamento. Vai à guerra, mas já se preparou para a guerra, já treinou, já tem habilidade com a espada, habilidade com o escudo, habilidade com a lança, habilidade para lidar com todas as variáveis da guerra e vencer. Vai para a guerra não é para morrer, não. Corre o risco de morrer. Mas eles iam sabendo, eu vou para vencer. Eu vou de coração, eu vou para ganhar, não vou para perder. Mas, irmão, Deus não tem propósito para perdedor, não. Diga comigo, é só para quem vence. É só para vencedor. Ao que vencer, 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 ao que vencer. Não é para o que perder, não. E quem vence é quem guarda a fé. Quem vence é quem combate um bom combate. Quem vence é quem batalha pela fé. Quem vence é quem não retrocede. E se você crê, você vai avançar. E o Espírito Santo vai te ensinar, ele vai te instruir, ele vai te preparar. Todas as adversidades que vierem diante de você, ele vai adestrar as suas mãos, ele vai preparar o teu coração. E se você colocar o coração em constância, você vai vencer. Compreenda que constância é o contrário de inconstância. Então, nós temos que ter um coração constante, colocar o coração no Senhor e nas coisas do Senhor, colocar o coração em Deus e nas coisas de Deus. Como assim, pastor? Colocar um coração constante, ter constância na oração, ter constância na meditação da palavra, ter constância no jejum, na adoração, no louvor, ter constância em congregar, em buscar a Deus, ter constância em relação às coisas de Deus, porque tem gente que é extremamente inconstante, tem gente que só ora quando dá, não tem um compromisso com Deus de oração, tem gente que só busca a Deus quando dá, quando lembra, ou quando, como diz o ditado, vem a dor de barriga. O problema, a adversidade, é diferente daquele que continuamente busca a Deus. Esteja tudo bem, não esteja tudo bem, é constante na presença de Deus, é constante na oração, é constante no louvor. Como diz o ditado, devagar se chega ao longe, é manter constância. 1 Coríntios 15, 58, o texto diz: amados irmãos, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A primeira coisa é colocar o coração, porque as coisas de Deus, amados, sem coração, não adianta nada. Encontramos exemplos de gente na Bíblia, em que o próprio Deus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Tem um ditado que diz: quem vê cara não vê, Deus olha para o coração.
Deus não vê só a embalagem, só o que está por fora. Deus vê aquilo que está dentro do coração. Então as coisas têm que ser feitas com verdade e sinceridade no coração. Deus é misericordioso? Claro que Ele é misericordioso. Ele é o socorro na hora da angústia? Está escrito isso, Ele é o socorro na hora da angústia. Agora, se tivermos uma vida de constância diante das adversidades, não vamos esmorecer, porque já vamos estar treinados, já vamos estar preparados. A luta se levantou, é joelho no chão, é oração, não vou mais arrancar os cabelos, eu não vou mais desesperar, mas eu vou levantar a mão e declarar: eu sei em quem tenho crido, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele já me ajudou, Ele já me abençoou, Ele já me socorreu, e não vai ser diferente, é questão de tempo. A cura vai chegar, a libertação vai chegar, a provisão vai chegar, a bênção vai chegar, porque o Todo-Poderoso vai me dar essa vitória. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu vou perseverar, e Deus é fiel, vai me abençoar. Então tem que ir à batalha. Uma pessoa constante vai à batalha na certeza: eu já venci, porque Deus me deu a vitória. Um coração constante. Vivemos em tempos de gente que é inconstante. Vivemos em tempos de gente que não entendeu ainda o posicionamento diante do Todo-Poderoso. Compreenda você que não é pecado nenhum pedir oração. Jesus pediu oração. Paulo, em pelo menos 6 cartas, pede oração. E, inclusive, ele mesmo vai ser usado pelo Espírito Santo para dizer: orai uns pelos outros. Eu oro por vocês todos, acredito que vocês oram por mim também. Se não oram, comece a orar por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, né? Devemos orar uns pelos outros. O problema é quando a pessoa pede oração aos outros, mas ela mesma não assume constância na oração. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Na oração, na palavra, enfim, nos hábitos espirituais, na disciplina espiritual de buscar a Deus. Então, coração constante. Outra coisa que é fundamental para se manter animado, além do coração constante, diga comigo, é se esforçar. Diga comigo, se esforçar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, eu vou ler o versículo de número 7. Vai lá comigo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, o versículo 7 diz assim: mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Note aqui que Deus usa aqui o profeta para falar ao rei Asa, e esse se esforçar aqui é se esforçar em alinhar a vida, a conduta, o comportamento à luz da palavra de Deus. Se você ler os próximos versículos, ouvindo Asa isso, tirou os ídolos, tirou as imagens. Em seguida, ele vai destituir a própria mãe dele, que era pagã, que era idólatra, que era um mau exemplo. Ele vai dizer, a senhora não vai ser mais rainha coisa nenhuma. E ele vai juntar o povo e fazer um juramento de que todos irão buscar somente ao Senhor. Então, se esforçar aqui é se esforçar para alinhar a vida. Compreenda que Deus gosta de ordem e de decência. Deus é organizado. Quem gosta de bagunça é o diabo. Quem gosta de desorganização é o Satanás. Organize sua vida. Organize. E o organizar sua vida compreende em sentido lato, em sentido extenso, em sentido amplo. Tudo, todas as áreas da vida. Organize seu casamento. Ô, querido, se não casou no papel, está esperando o que ainda? Está esperando o quê? Aí já vi um monte de gente que o negócio é todo desorganizado, não faz as coisas conforme a vontade de Deus. E aqui eu estou dando um exemplo do casamento. E tantos outros. E tantas outras áreas da vida. Organize sua vida. Organize sua vida, é todo-poderoso. Jesus, antes de multiplicar os pães, ele diz aos discípulos, mande sentar-se em grupos de 50 em 50, de 100 em 100. Organização. Quando ele multiplica pães e começa a distribuição, já está todo mundo sentado e organizado já para receber. Você consegue imaginar uma muvuca, um atropelando o outro, querendo pão, se matando por cima do outro? Não, organiza primeiro. Organize primeiro, querido. Se esforce em organizar a sua vida. Não batizou ainda? Vai esperar até quando para batizar? Já é sábado agora o batismo. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O evangelho é simples. As pessoas é que dificultam. Organize sua vida, se santifique, porque ele disse que sem santificação ninguém verá a Deus. Tem que se santificar, tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, tem que buscar o Senhor, tem que permanecer fiel. Diga para a pessoa que está ao teu lado, organize sua vida. O que é que está desorganizado? Organize. Pastor, já está tudo organizado. Glória a Jesus, parabéns para você. Glória a Deus, continua firme.
E aí, se já está tudo organizadinho, diante das adversidades da vida, vai comigo no capítulo 32. Aqui é um outro tipo de esforço. Um esforço para não retroceder. Um esforço para perseverar a fé. O esforço para manter um bom ânimo e vencer. Segundo o livro de Crônicas 32, 7. Enquanto você encontra aí, no tempo do rei Ezequias, o rei Senaqueribe da Assíria veio com um exército gigantesco. Cercou Jerusalém, sitiou. Ele tinha um exército imbatível, nunca tinha perdido uma guerra. E exigiu a rendição imediata do rei Ezequias e de toda a cidade. Inclusive, o rei envia mensageiros aos muros de Jerusalém, exigindo a rendição do rei Ezequias e de todo o povo. E aquilo vai causar um pânico nos moradores de Jerusalém, porque eles sabiam que não tinha um exército para fazer frente ao exército inimigo. Não tinha como, aos olhos humanos, não tinha como vencer. E os inimigos dizendo, nós vamos invadir, nós vamos entrar, nós vamos destruir tudo, vocês vão morrer. A ameaça era iminente, a morte era iminente, o risco era iminente. Quando isso chega aos ouvidos do rei Ezequias, segundo Crônicas 32, 7, ele vai dizer ao povo, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Meu irmão, com você está o Todo-Poderoso, com você está o Deus vivo, ainda que diante de você pareça não ter jeito, ele é Todo-Poderoso, ele é fiel, ele ouve as tuas orações, ele responde, ele age, ele opera. E para a pessoa que está do lado, te anima, você serve ao Deus vivo. O povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O inimigo mandou as cartas de afronta. O rei Ezequias fez o quê? Você lembra? Só quem está vivo, diga amém. Só quem acordou, diga amém. Quando o inimigo mandou as cartas de afronta, o rei Ezequias recebeu, ele fez o quê? Arrancou os cabelos, chorou, lamentou, quis matar um de ódio. Ele fez o quê? Diga comigo, ele foi orar. Diga comigo, ele foi para o altar. Ele foi dobrar o joelho no chão. Ele levou as cartas diante do altar. E ele orou ao Deus Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso o ajudou, o socorreu, enviou um anjo que deu a ele uma vitória extraordinária. Meu irmão, acredite, se anime, porque tem vitória para você, tem livramento para você, tem cura para você, tem bênção preparada para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Compreendo então que o coração tem que ser constante. Compreendo então que é necessário ter esforço, porque aí as maravilhas acontecem. Falar comigo no livro de Neemias, capítulo de número 4. Livro de Neemias, capítulo de número 4. Você está no segundo livro de Crônicas, o próximo é Esdras, depois de Esdras é Neemias, está muito próximo. O segundo livro de Crônicas vai para a direita, vai passar o livro de Esdras. Depois de Esdras é o livro de Neemias. Neemias, ele tem uma grande missão. Ele é copeiro do rei na Babilônia. Ele sai da Babilônia e vai para Jerusalém com o propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros haviam sido destruídos, casas haviam sido destruídas, estava a cidade arruinada, devastada. Ele chega lá, a princípio ele faz uma inspeção, ele vê tudo, e aí depois ele convoca aquele povo que lá está. Ele diz, olha, nós temos que nos esforçar. Se esforce, lute, batalhe por sua mulher, por seus filhos, pelo Senhor, pela cidade do Senhor. E aí eles começam a obra. No entanto, vai ter oposição. Se levantam lá o Sambalate, o Gesem, o Tobias. E compreenda você que Sambalate, Gesem e Tobias são em todo lugar. Em todo lugar vai ter gente para querer te desanimar. Em todo lugar vai ter gente para querer te menosprezar. Em todo lugar tem gente para querer, vendo você, desistir. Tudo que eles podem fazer, o Sambalate, o Gesem e o Tobias, eles fazem para tirar Neemias do foco. Mas ele está focado, ele está decidido. Ele não cai na conversa, ele não vai lá nos convites que recebe, ele não deixa de estar focado na obra, subornam até falso profeta, nada tira o foco de Neemias. Você encontrou o capítulo 4, versículo 6?
Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a... Pense você, trabalha com o coração ou com as mãos? Diga comigo, com os dois. Que se o coração não estiver naquilo que se faz, não vai ter a mesma produtividade. Esses homens aqui, juntamente com Neemias, eles têm um objetivo no coração: nós vamos levantar esses muros e vamos fazer bem feito. E há momentos em que eles têm que estar trabalhando com a mão e com a outra mão na espada, mas não desanimam, e a grande obra vai ser completada em tempo recorde, em 52 dias, e até o inimigo teve que reconhecer que aquela obra era a obra de Deus. Então, meu irmão, anima o teu coração, se fortaleça no Senhor, porque o Todo-Poderoso começou na tua vida e na tua casa uma grande obra, e Ele quer aperfeiçoar, Ele quer trazer salvação, Ele quer trazer perdão, Ele quer trazer bênção, Ele quer trazer cura, Ele quer operar na tua vida. Coloca o coração em buscar a Ele, se esforce, persevere, porque Ele vai honrar a tua fé, vai valer a pena. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: vai valer a pena. Diga para ele, diga para ela: anima-te. Vê se ele está com cara de animado ou de desanimado. Vê se está com cara de vencedor ou de derrotado. Vê se está com cara de bom ânimo ou está que nem galinha da Angola. Como é que fala a galinha da Angola, você lembra? Como? Olha, tem gente que sabe. Você não está que nem galinha da Angola não, né? Ô, pastor, tô não. Ainda que esteja, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O bom ânimo é o antídoto para o desânimo. Colocar no Senhor o coração, queridos, é o remédio para nos fortalecermos. As lutas da vida querem desanimar. Pense você com você mesmo: já aconteceu alguma vez você não ter vontade de vir à igreja? Já teve vezes de você não ter vontade de orar? Já teve vezes de você não ter vontade de louvar? Se você mesmo assim fez, significa que o Espírito está falando mais alto do que a carne. O Espírito está falando mais alto que a alma. Se mesmo sem vontade de vir ao culto você veio, o Espírito Santo está falando mais alto do seu coração. Mesmo sem vontade de orar você orou, o Espírito Santo está falando mais alto do seu coração. Mesmo desanimado para algo você fez, a palavra do Senhor está frutificando e Ele está prevalecendo no teu coração. E Ele começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Diga para a pessoa que está do teu lado: creia, acredite. Você pereceria se não cresce, mas diga assim: eu creio, eu acredito, em nome de Jesus, eu confio no Todo-Poderoso. Diga assim: é Ele que me fortalece. O apóstolo Paulo declara essa verdade espiritual: posso todas as coisas naquele que me... É nele. Sozinho não podemos, mas nele nós podemos todas as coisas. O nosso coração tem que estar na palavra do Senhor, tem que estar nas promessas do Todo-Poderoso. Aí vamos vencer, aí vamos alcançar. Lá no livro de Josué, vai lá comigo, capítulo de número 21, o livro de Josué, capítulo 21, eu vou ler somente o versículo de número 45. Josué, capítulo 21, versículo 45, está escrito assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Diga comigo: tudo. Não, levante a mão direita se você tem fé. Se você tiver mão, né? Como é que não tem? Diga comigo: tudo se cumpriu. Agora declare com fé: na minha vida e na minha família, todas as promessas de Deus vão se cumprir em nome de Jesus. Então creio, tome posse. Se nenhuma palavra faltou no tempo de Josué, o mesmo Deus não vai deixar cair por terra nenhuma palavra dele em relação a você, a sua casa e a sua família. Tudo vai se cumprir. Diga para a pessoa que está lá: se anima, vai para a luta, vai para a batalha, porque o Espírito Santo vai com você e você já é mais do que vencedor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Pereceria sem dúvida se não cresce, mas eu creio. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens, as bênçãos, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor, creia, você não vai perecer. Deus tem promessas a cumprir na tua vida. Tenha bom ânimo, não desista não, não recue não.
Nós não somos dos que recuam, nós somos dos que avançam. Os que avançam. Fiel é o que prometeu. Se nós fizermos a nossa parte, Ele vai fazer a dele. Nós temos que fazer o possível, Ele vai fazer o impossível. Não dê desculpa, não murmure, não reclame. Organize sua vida. Coloque o coração no Senhor. Coloque o coração nas coisas de Deus. Se dedique, se esforce. Tem gente que não quer se esforçar para nada. Tem gente que não quer se esforçar para se santificar, não quer se esforçar para ser fiel. Se esforce, meu irmão. Se empenhe. Faça o possível, porque Deus vai fazer o impossível acontecer. A salvação chega, a cura chega, a provisão chega. A mão poderosa do Senhor está estendida. Não, ela não está encolhida, ela está estendida para salvar, para curar, para abençoar. Agora, isso é na vida de quem crê. Por isso que o salmista diz: pereceria se não cresce. Mas ele crê, ele acredita, ele acredita, ele crê. E a nossa vez de crermos. É a nossa vez, é a nossa geração. Nós temos que acreditar. Compreenda você que o diabo faz de tudo para nos desanimar, para nos cansar, para nos questionar, para pararmos e refletirmos e pensar: será que vale a pena ir para a igreja? Servir a Deus? O diabo faz de tudo para colocar dúvida. Será que vale a pena orar? Será que vale a pena fazer uma campanha? Será que vale a pena continuar nesse casamento, nesse emprego? Querido, querida, não dê ouvidos à voz do diabo, dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Ele não quer você desanimando, o Senhor não quer você desistindo, Ele quer você crendo. Ô pastor, mas as lutas são grandes. Maior é o Senhor que nos dá a vitória. Maior é Ele que nos fortalece. Maior é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que fortalece o nosso coração. O coração tem que estar fortalecido. O coração tem que estar no Senhor. E o Espírito Santo vai te renovar nessa noite. Ele vai te fortalecer. Ele vai te revestir.